Até quando o espelho seria o seu inimigo mais íntimo e o mundo lá fora um campo minado de olhares enviesados e sussurros maldosos? Amara Oliveira fechou os olhos por um instante. O tecido da blusa parecer encolher sobre as suas curvas generosas, o cabelo encarapinhado, um ninho de tranças elaboradas que demorara horas a fazer, a parecer mais uma coroa de espinhos do que um adorno. Lisboa acordava lá fora, indiferente ao nó que lhe apertava o estômago. Era mais um dia na Criativamente Global, mais um dia a tentar ser invisível e, paradoxalmente, a implorar para ser vista pelo seu talento, não pelo volume do seu corpo negro. O escritório, situado num daqueles edifícios espelhados e impessoais do Saldanha que prometiam modernidade e progresso, era um aquário de ambições. Amara sentia-se como um peixe exótico e desajeitado num tanque de tubarões elegantes. Vasco Monteiro, o seu chefe, deslizava pelo open space como um deles, fato impecável a roçar a perfeição, um sorriso que nunca lhe chegava aos olhos frios e calculistas. Hoje, o seu bom dia para Amara foi acompanhado por um olhar que deslizou, rápido mas incisivo pela sua figura, demorando-se uma fração de segundo a mais na anca larga. Amara engoliu em seco, o pequeno almoço revirando-se-lhe no estômago. Espero que aquele relatório esteja na minha mesa antes do almoço. Amara, sem falhas desta vez. A voz dele era seda e aço. O relatório estava impecável, como sempre, mas a implicação era clara. Ela era, inerentemente, uma falha ambulante. Sofia Costa, sentada a algumas secretárias de distância, desviou o olhar, fingindo uma concentração súbita no seu ecrã. Amara não a culpava. Vasco tinha o poder de congelar espinhas dorsais com um simples arquear de sobrancelha. O projeto da nova campanha para um cliente de renome, no qual Amara depositara noites em claro e a sua melhor criatividade, ia ser apresentado nessa tarde. A ideia central, o conceito visual que tinha feito o cliente inicial acenar com entusiasmo, era dela. Uma pequena chama de esperança tremeluzia no seu peito. Talvez hoje. A reunião de preparação começou. Vasco elogiou a dinâmica da equipa, os esforços conjuntos. Depois, o golpe. Para a apresentação aos diretores, penso que o Ricardo tem o perfil ideal para transmitir a nossa visão. Ricardo, parabéns. Ricardo, branco, magro, com menos de metade da experiência de Amara, mas com um apelido influente no meio, sorriu, um misto de surpresa e presunção. Amara sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. O ar pareceu ficar mais denso, mais pesado. Olhou para suas mãos, grandes e capazes, que tinham esboçado, desenhado, aperfeiçoado cada detalhe daquela campanha. Mãos que agora tremiam levemente sobre o bloco de notas. Mais tarde, ao passar pela copa para encher a sua garrafa de água, sempre a garrafa, porque ir ao frigorífico da empresa buscar um iogurte era convidar a olhares e comentários sobre petiscos, ouviu a voz de Vasco, baixa e confidencial, vinda da sala de reuniões adjacente, cuja porta estava entreaberta. www.google.com/search qual, com todo respeito, a Amara é competente, mas a imagem dela, o cabelo, o peso, não se adequa à sofisticação que queremos projetar para clientes deste calibre. Parece, francamente, desleixada. O Ricardo, por outro lado, tem presença. Desleixada. A palavra ecoou na sua cabeça como um sino fúnebre. Cada trança do seu cabelo tinha sido feita com cuidado, cada peça de roupa escolhida numa luta diária contra a escassez de opções para o seu tamanho que não fossem disformes e sem graça. Desleixada. O seu corpo, a sua pele, a sua herança cabo-verdiana, tudo resumido a desleixo aos olhos de Vasco Monteiro. Naquela noite, Amara não conseguiu cozinhar a sua amada cachupa. O cheiro reconfortante das especiarias parecer-lhe um insulto. Sombra, o seu gato preto, aninhou-se aos seus pés, um conforto silencioso e quente. Abriu o seu portátil, não para trabalhar em mais um design brilhante que seria provavelmente minimizado, mas para criar um novo ficheiro. Um diário, um registro meticuloso. A data, a hora, o comentário, o olhar, a decisão injusta. Se ia ser julgada pela sua aparência, que ficasse registado o julgamento a que os outros também seriam sujeitos. A pequena chama de esperança tinha-se extinguido, mas no seu lugar, uma faísca diferente, mais fria e mais dura, começava a crepitar. Os dias seguintes transformaram-se numa sucessão de humilhações subtis e registros detalhados. Um e-mail de Vasco a elogiar a contribuição menor de Amara num projeto onde ela tinha sido a força motriz. Uma reunião importante para a qual ela só foi convocada nos últimos 5 minutos, só para tomar notas, Amara, querida.
A sua tentativa de falar com Madalena, dos recursos humanos, uma mulher elegante com um sorriso profissional que não transmitia qualquer empatia, resultou num monólogo sobre a importância de uma imagem corporativa coesa e a necessidade de, por vezes, nos adaptarmos para progredir. Madalena até sugeriu, com um piscar de olho cúmplice, um ótimo personal trainer que fazia maravilhas. Amara saiu da sala com o sabor amargo da Bill na boca. Sentia-se encurralada, uma equilibrista numa corda bamba sobre um abismo de desespero. Foi Sofia quem lhe atirou uma corda, ainda que fina. Numa tarde particularmente cinzenta, em que Vasco tinha dissecado um dos seus designs em frente a toda a equipa, usando palavras como pouco inspirado e previsível, Amara encontrou um post-it amarelo na sua secretária ao regressar do almoço tardio e solitário. O teu design original era incrível. Não deixes que ele te convença do contrário. Sem assinatura. Amara olhou em volta. Sofia estava concentrada no seu ecrã, mas os seus ombros pareciam menos tensos do que o habitual. No dia seguinte, Amara arriscou. Sofia, podemos tomar um café depois do trabalho? Sofia hesitou por um instante, os seus olhos claros a avaliarem Amara, depois o escritório à volta, como se medisse o risco. Claro, respondeu a voz mais baixa que o normal. Num pequeno café resguardado na rua de Santa Justa, longe dos olhares da criativamente global, Sofia confessou o seu desconforto. Eu vejo o que ele te faz, Amara, e a outros também, embora contigo seja mais constante. Tenho tido medo de falar. Ele é vingativo. Amara ouviu, o coração a bater uma mistura de validação e receio pela colega. Partilhou algumas das suas anotações, a voz a tremer ligeiramente no início, depois a ganhar firmeza à medida que relatava as humilhações. Sofia ouvia, o rosto a contorcer-se em indignação. Isto é assédio moral, Amara, e é discriminatório. Eu sei, Amara suspirou, mexendo o açúcar inexistente no seu café. Mas o que posso fazer? Os RH não ajudam. Talvez não sozinha, Sofia disse, e pela primeira vez Amara viu uma centelha de luta nos olhos dela. Guarda tudo, cada e-mail, cada comentário. Se puder, tento arranjar forma de corroborar. Talvez mais alguém esteja farto. A oferta de Sofia foi como um bálsamo. A aliança, ainda que frágil, deu a Amara uma nova perspectiva. A solidão era, por si só, uma forma de opressão. Vasco, entretanto, parecia farejar a mudança subtil na postura de Amara. Talvez ela já não baixasse o olhar tão rapidamente. Talvez o seu bom dia fosse um pouco mais firme. Ele intensificou a pressão. Prazos impossíveis para projetos menores, enquanto as grandes oportunidades lhe eram sistematicamente negadas. Críticas públicas em reuniões, sempre disfarçadas de feedback construtivo. Amara, esta paleta de cores é um pouco agressiva, não acha? Menos é mais, especialmente quando queremos transmitir confiança. A paleta era vibrante, inspirada em tecidos africanos e tinha sido elogiada internamente antes de chegar a ele. Amara começou a responder, não com agressividade, mas com uma calma desconcertante. Pode especificar o que considera agressivo nesta paleta, Vasco? Foi baseada nas tendências atuais do mercado X, que valorizam a ousadia e a autenticidade cultural. Entendo a sua perspectiva sobre o prazo, Vasco, mas considerando a complexidade da tarefa, como sugere que eu priorize os elementos para garantir a qualidade que a criativamente global exige? As suas perguntas, sempre profissionais, começaram a deixá-lo desconfortável. Ele não estava habituado a ser questionado, especialmente por ela. Sofia, discretamente, começou a recolher mais informações. Descobriu que uma ex-colega, Fátima, tinha saído da empresa após um período de feedback intenso de Vasco, pouco depois de anunciar a sua gravidez. Outro colega mais novo, Tiago, que era abertamente gay, recebia constantemente piadas inofensivas de Vasco sobre os seus gostos e a sua sensibilidade. Um padrão começava a emergir, um padrão feio de abuso de poder e preconceito. Amara sentia o medo a roer-lhe as entranhas, mas também uma estranha sensação de clareza. Aquilo não era sobre ela ser ou não uma boa designer. Era sobre Vasco e a sua necessidade de diminuir os outros para se sentir grande. Era sobre um sistema que permitia que homens como ele florescessem. A ideia de confrontá-lo diretamente ou de levar as provas a uma instância superior começou a tomar forma. Era assustador, mas a alternativa, continuar a definhar sob o seu jugo, era intolerável. Ela e Sofia começaram a traçar um plano, sussurrando em cafés escondidos, trocando mensagens encriptadas. A revolução silenciosa de Amara estava a ganhar corpo. A tensão no escritório era palpável. Vasco sentia que estava a perder o controlo sobre Amara, e isso enfurecia-o.
Os seus ataques tornaram-se menos subtis, mais desesperados. Num final de tarde de uma sexta-feira particularmente desgastante, ele convocou uma reunião de equipa de emergência. O pretexto era um suposto erro catastrófico num ficheiro que Amara tinha enviado para a gráfica. Um erro que, segundo ele, poderia custar à empresa um cliente importante. Amara sabia que tinha verificado aquele ficheiro dezenas de vezes. Amara, começou Vasco, a voz a pingar falsa preocupação, mas os olhos a brilhar com malícia. Parece que temos um problema sério. Um problema que demonstra uma falta de atenção e profissionalismo que francamente me choca. Ele projetou o ficheiro no ecrã, apontando para uma falha que Amara teve a certeza de não estar lá quando o enviou. Guisguinho tinha alterado. O seu olhar cruzou-se com o de Sofia, que lhe fez um quase imperceptível aceno de cabeça. Era agora ou nunca. O estômago de Amara revirou-se. As mãos suavam. Mas quando abriu a boca, a sua voz saiu surpreendentemente firme. Vasco, esse ficheiro foi adulterado depois de eu ter enviado. Tenho provas disso, incluindo o histórico de versões e o e-mail de confirmação da gráfica com o ficheiro original anexado. O murmúrio percorreu a sala. Vasco ficou lívido. Está a acusar-me de quê, sua insolente? Amara respirou fundo. Estou a apresentar factos, Vasco, mas já que estamos a falar de profissionalismo e de problemas sérios... Foi então que ela avançou. O verdadeiro problema neste departamento não é um ficheiro adulterado. O problema é o seu comportamento consistentemente discriminatório, o assédio moral que o senhor pratica, não só comigo, mas com outros colegas. O silêncio na sala era tão denso que se podia cortar à faca. Amara continuou, a voz a ganhar força a cada palavra. Mencionou a apresentação que lhe foi negada, os comentários sobre a sua aparência e a sua etnia, a forma como as suas ideias eram desvalorizadas. Mencionou a sobrecarga de trabalho, as críticas injustas. Tem um dossiê completo, Vasco, com datas, horas, testemunhas, e-mails. A sua tentativa de me sabotar com este ficheiro foi apenas a gota de água. Vasco tentou interromper, gaguejando, o rosto vermelho de fúria. Isto é um ultraje, uma calúnia. Está despedida. Não pode despedir-me por dizer a verdade, retorquiu Amara, calma. E esta denúncia, com todas as provas que eu e a Sofia reunimos, não ficará apenas nesta sala. Já foi enviada para a administração da Criativamente Global em Londres e para a Autoridade para as Condições do Trabalho. Acreditamos que todos merecem trabalhar num ambiente livre de discriminação e assédio. Sofia, pálida mas determinada, levantou-se ao lado de Amara. Eu confirmo tudo o que a Amara disse. E não somos as únicas. 2 outros colegas, Tiago e uma designer mais velha chamada Clara, que raramente falava, também se levantaram. O queixo de Vasco caiu. A sua arrogância desmoronou-se, substituída por um pânico crescente. Ele olhou em volta, procurando aliados, mas encontrou apenas rostos tensos e acusadores. O jogo tinha virado. A semana seguinte foi um turbilhão. A administração de Londres agiu rapidamente, enviando uma equipa de investigação. Vasco foi imediatamente suspenso. O escritório fervilhava com boatos e uma tensão nervosa, mas também com um novo sentimento de esperança entre muitos dos funcionários. Amara e Sofia foram entrevistadas longamente, assim como Tiago, Clara e outros que, encorajados, decidiram partilhar as suas experiências. O dossiê de Amara era irrefutável. Não foi um processo fácil. Houve tentativas de desacreditar Amara, de a pintar como uma funcionária problemática e vingativa. Mas as provas e os testemunhos eram demasiado fortes. No final do mês, a decisão chegou. Vasco Monteiro foi demitido da Criativamente Global por justa causa, por comportamento inadequado e discriminatório. A empresa emitiu um comunicado interno a prometer rever as suas políticas de assédio e a promover um ambiente de trabalho mais inclusivo. Amara leu o comunicado no seu pequeno apartamento na Amadora, sombra a ronronar no seu colo. Não sentiu uma euforia triunfante, mas sim um alívio profundo e exausto. Uma batalha tinha sido ganha. A justiça, mesmo que corporativa e tardia, tinha prevalecido. Sofia ligou-lhe, a voz embargada pela emoção. Conseguimos, Amara. Tu conseguiste! Nós conseguimos, corrigiu Amara, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Ela sabia que a luta mais ampla contra o preconceito estava longe de terminar, mas algo fundamental tinha mudado dentro dela. O espelho já não parecia um inimigo. Via uma mulher negra, obesa, sim, mas também via uma mulher forte, resiliente, que tinha encontrado a sua voz e se recusara a ser silenciada. Via uma designer talentosa, com um futuro pela frente.
Algumas semanas depois, Amara estava sentada à sua secretária, não na Criativamente Global, mas no seu próprio espaço de trabalho improvisado em casa. Tinha decidido que precisava de um novo começo, num lugar onde pudesse definir as suas próprias regras. Estava a esboçar o logótipo para o seu novo projeto, um pequeno estúdio de design focado em clientes que valorizassem a diversidade e a autenticidade. Chamava-se Ubuntu Design. Unidade. Humanidade. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Tiago. A nova chefe de departamento quer conhecer-te. Disse que ouviu falar muito bem do teu trabalho e da tua integridade. Parece que deixaste uma marca. Amara sorriu. Talvez voltasse um dia à Criativamente Global. Talvez não. O importante era que, onde quer que fosse, levaria consigo a certeza de que a sua voz importava, que a sua aparência era apenas uma parte de quem ela era, e que a verdadeira beleza residia na coragem de ser autenticamente ela própria, sem pedir desculpa. O sol de Lisboa entrava pela janela, iluminando os seus esboços, e pela primeira vez em muito tempo, Amara sentiu o futuro leve e cheio de possibilidades.